Wellington Teodoro da Silva é graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e, em 2008, concluiu o doutorado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado em História na UFMG, sobre a Igreja e o Golpe de 64. É professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, onde atua no mestrado e na graduação, lecionando a disciplina de Cultura Religiosa. Preside a Associação Brasileira de História das Religiões. Professor Wellington atua sobre os temas Brasil-República, Catolicismo Brasileiro, Religião e Política, Cultura Religiosa, Juventude e Estudo Comparado das Religiões. No programa de hoje, vamos continuar a conversa sobre o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por ter continuado conosco aqui essa semana no Religare. Nós temos um canal de diálogo também na internet, para sugerir um tema, fazer um comentário ou dar a sua sugestão. Acompanhe a página do Religare, Conhecimento e Religião, no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/religare. O telespectador que essa semana quiser concorrer ao sorteio do livro Experiências e Interpretações do Sagrado, pode entrar nesta página, tvhorizonte.com.br/religare e participar, deixando seus dados, seu contato. Wellington, então nós vamos conversar no programa dessa semana especificamente sobre como é que o programa, né, desenvolve as suas atividades, quais são as atividades do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Primeiro eu gostaria de saber como é que se constitui, como é que você vê essa área de concentração em religião e cultura, as duas linhas, né, pluralismo religioso, diálogo e sociedade, a linha razão, religião e contemporaneidade. Como é que você apresentaria, né, que cartão de visita você entrega desse programa, já que você veio aqui falar sobre ele hoje? Uau, é difícil saber por onde começa, né? Porque o tema religião e cultura ele é muito pródigo, né? Ele permite muita análise sobre o tema religião, sobre o ser humano, sobre a história, sobre a teologia, sobre a sociedade, né? E esses dois refinamentos, essas duas particularizações, né, melhor dizendo, desse tema, eu compreendo que foi muito feliz, né, muito feliz, e revela ali uma maturidade bastante densa dos colegas, no caso, que até me antecederam na entrada do programa, né, que tem uma trajetória maior. E eu destaco aí o tema da razão e religião, né? E, por outro lado, o pluralismo religioso. Eu acho que são dois temas que, por si, já justificam vários projetos de pesquisa e que conseguem acolher demandas de investigação de orientandos, de mestrandos e, no futuro breve, de doutorandos, né? E que dão suporte para pesquisas de grupo, né, consolidados, né, e em processo de consolidação. E esse tema contemporaneidade, como é que ele aparece lá no programa? Olha, lembrando aí o Marshall Berman, né, tudo que é sólido se desfaz no ar, as aventuras da modernidade, sem querer dizer que contemporâneo coincide com moderno, mas o tema contemporaneidade se justifica porque nós estamos num processo de diluição cada vez mais acelerado, né? Então, o tempo contemporâneo, esse espírito de época, ele é singularíssimo. Ele é singularíssimo e nós estamos em pleno turbilhão, né? É possível até forçar um pouquinho o que é plausível, mas sem ser irresponsável intelectualmente, de dizer que estamos num processo de mudança de época, né? Estamos num processo de mudança de época. Eu fico imaginando como que será a vida adulta dos meus filhos, que hoje têm 12, 7 e 1 ano, né? Quais os registros que eles operarão o seu estar no mundo quando tiverem a minha idade, quando forem adultos, pais de seus filhos e mães de seus filhos, né? Eu imagino que a distância entre eu e meus filhos, quando forem adultos, será infinitamente maior
do que a distância entre mim e meu avô, entre mim e meu bisavô. A quantidade o processo de transformação na ciência, na tecnologia que eles viverão é seguramente maior, será maior do que toda a história humana pregressa. Então imagine, uma única geração sofrendo um impacto de transformação maior do que os 10, 11 mil anos de história. Sim. Ou seja, uma linha de pesquisa que se debruça, altamente relevante, altamente necessário, e o tema contemporaneidade. E o que falar da temática pluralismo religioso e diálogo nesse mesmo cenário? Eu não sou um especialista no tema do pluralismo religioso e diálogo, né? Não porque eu não goste do diálogo e nem seja plural, mas é um tema que requer os colegas que trabalham com esse tema, assim como a literatura também, o Cantarella, né, o Antônio Geraldo Cantarella, esse tema do pluralismo, ele é necessário porque o mundo se avizinha, né? Nós vivemos hoje um processo que é possível chamar de avizinhamento, né? As fronteiras estão praticamente todas derrubadas, né? Se até no período medieval... Outras sendo construídas. Outras sendo construídas, mas são fronteiras... são fronteiras que não impedem, né? Mas que há o encontro, né? Aí essa fronteira construída é a fronteira da ausência do diálogo, por exemplo, né? Então o mundo está todo avizinhado. Hoje, por incrível que pareça, nós temos acesso à sala de estar, ao quarto das pessoas pela internet, né? As pessoas conversam de lugar da sua intimidade, ela se abre para o mundo, tirando fotos de cachorro, de filhos delas e tudo. Então é um processo de avizinhamento muito grande, né? Nunca o muçulmano esteve tão próximo, ao mesmo tempo tão distante em alguns casos. E nesse avizinhamento, nesse contato muito próximo com o outro que me é diferente, é necessário uma lida rigorosa conceitualmente sobre a questão do diálogo. Sim. Lembrar que no surgimento, né, da ciência da religião, eram aquelas pessoas que estavam conhecendo novos mundos, né? E o conhecimento dos novos mundos é o que exigia, né, esse estudo. Era um outro mesmo, né? Era o outro desconhecido até então. Sim. É a primeira vez que você vê um indígena, você vê o que depois vai se chamar de índio, né? É a primeira vez que você vê um muçulmano, é a primeira vez que você tem contato com um budista. Um aborígene. Um aborígene, né? Hoje as crianças na internet já estão com esse contato, com esse mundo plural, o que não impede a violência, né? O que não impede a violência. Falando sobre o que acontece, né, no interno do programa, já que a gente está falando sobre esse assunto, né, esse curso de especialização, né, que é oferecido antes mesmo do mestrado, né, especialização em ciência da religião começa na PUC antes do mestrado, começou em 2005. Sim. Né? E já vai para mais uma edição, né, na oferta agora para 2014. O que significa essa oferta, né, como quase um primeiro passo, né, se a gente for considerar já na graduação, né, lá no aprofundamento em ensino religioso no curso de pedagogia, a disciplina cultura religiosa em todos os cursos da universidade como primeiro passo, um segundo na direção da pós-graduação. A especialização lato sensu em ciências da religião, ela acaba por formar um profissional, né, no nível de pós-graduação, mas num nível de menor exigência em relação ao mestrado. Mas, no entanto, é uma formação de pós-graduação que vai permitir ao estudante um acesso ao campo de estudo das religiões, né, nas diversas áreas do conhecimento, geografia, história, ciências sociais, filosofia, teologia, permite esse acesso e lhe permitirá um exercício profissional na docência ou em assessorias onde o tema religião se impor como necessário. E estamos aqui na PUC com uma oferta aberta, né? No Instituto de Educação Continuada. Todo início de ano, né? Sim, sim. Entre dezembro e fevereiro
é o período em que a PUC Minas mantém aberta essa oferta para o curso de Ciências da Religião, quando também às vezes no meio do ano, né? Sim, e vale a pena, eu convido a todos, né, para digitar na internet, Instituto de Educação Continuada, PUC Minas, e no site do IEC, procurar lá Ciências da Religião e se informar. Tem o íconezinho Converse com o coordenador, mandando as mensagens, as dúvidas, o coordenador responderá. Na falta da graduação, o que o Lato Sensu faz é preparar o candidato para... Prepara o candidato para o mestrado, né, e a seguir o doutorado também, futuro, em Ciências da Religião, porque ele acaba inaugurando para a pessoa a temática, né, inaugurando para a pessoa a temática, amadurecendo intelectualmente essa pessoa para o nível de maior profundidade que é o mestrado, né? Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, converso aqui com meu colega, professor Wellington Teodoro da Silva. Nós estamos falando sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Voltamos já.